Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão ESG. O podcast Conexão ESG é um projeto do Instituto Bertol e tem o apoio da Bertol Advogados Associados e da Russell Bedford. Hoje, meu nome é, antes de mais nada, né, pessoal, meu nome é Everaldo, sou diretor do Instituto Bertol e convidei aqui a Simone Risotto, mais uma vez, nossa prata da casa, para falar de um tema da mais alta relevância, né? Acho que todos os temas que a gente traz aqui são da mais alta relevância. Só que falar de governança, para mim, ele é a gênese, né, para muitas decisões que a empresa vai tomar para a sua organização. Então, nosso tema de hoje aqui, Simone, será nada mais nada menos que governança corporativa, né? Vamos fazer uma rápida pincelada, porque o tempo aqui a gente não consegue exaurir, o tema é muito complexo, né? Então, o nosso objetivo aqui é fazer um passeio, algumas coisas conceituais e trazer, sim, algumas coisas práticas, né, que a gente possa fazer. Eu me preparei aqui para fazer algumas perguntas para você, então se prepare, né? Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, né? Obrigada. A sua contribuição aqui para esse podcast é inestimável. Sempre um prazer estar aqui, conversando sobre esses assuntos que eu tanto gosto. Isso aí, e que é especialista, né? Sempre importante dizer. O nosso dia a dia, né? Então... É isso aí. É o café da manhã, almoço e janta. Sim, né? Exato. Simone, nessa pequeno roteiro que eu criei aqui para organizar o nosso bate-papo, dentro de uma ideia de também facilitar o entendimento das pessoas, né? Porque a gente... Um bate-papo pode chegar a diferentes públicos, né? O nosso objetivo primordial é atingir o âmbito das PMEs, das pequenas e médias empresas, né? Que são carentes da ciência da administração, né? De conceitos da administração, por vezes desejam adotar, se assustam com o tema, parece que não é a palavra, com né? a palavra, às vezes assusta. E muitas vezes estão lá praticando de alguma forma, só precisam dar uma lapidada, só precisam incorporar outras boas práticas, e esse é o nosso papel, de levar o conhecimento para os empresários e gestores de pequenas e médias empresas. Então, eu te desafio, fazendo uma primeira indagação. O que é, afinal, a governança corporativa? Bom, Everaldo, então a gente pode traduzir a governança como sendo a forma com que a empresa ela é dirigida, controlada e monitorada. Mas em termos bem simples, a gente pode dizer que a governança ela traz a profissionalização para a gestão. Então, como você disse agora há pouco, muitas vezes o empresário ele já está fazendo ações dentro da empresa dele que fazem parte da governança, só que às vezes essas ações elas são isoladas, elas não estão coordenadas para que ele consiga fazer com que o todo funcione bem. Então, ele tem várias peças lá na empresa dele e ele vai fazendo essas ações, e a profissionalização da gestão, ou seja, quando a gente traz a ideia da governança para dentro disso, a gente vai conectar todas essas peças e formar, digamos assim, a fotografia do quebra-cabeças, porque a empresa tem muitos setores, ela tem muitas demandas, e a gente precisa fazer com que tudo isso funcione de uma forma cadenciada, né? Então, a governança traz isso para dentro da empresa, ela traz essa profissionalização e essa organização da gestão como um todo. Então, em linhas bem práticas, é isso. A governança é você profissionalizar a gestão. E ela tem... a gente sempre... como a gente já trabalhou, já trabalhei administrando pequenas e médias empresas, toda empresa que foi grande um dia, que é grande um dia, ela já foi pequena, já foi média. Tem algumas coisas que assustam, né? Então, muitas vezes não são adotadas as práticas porque a pessoa se assusta, acha que é caro, acha que é complexo, né? Então, cabe também a nós, hoje, a todos os profissionais envolvidos em consultorias, desmistificar esses temores, né, dos empresários. Sim. Eu te trago uma outra indagação, justamente dentro desse aspecto, né? Isso não é complicado demais para uma pequena e média empresa? É uma continuação, né, dessa nossa primeira explanação. É um mito muito forte que existe, né? A gente já falou sobre isso aqui, inclusive no episódio passado, mas não, ela não é complicada, porque a gente sempre tem que entender que, assim, existem estágios da governança, assim como existem estágios da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que ela é pequena,
obviamente que eu não vou aplicar uma estrutura robusta de governança numa empresa que é pequena, não faz sentido. Sim, sim. Por isso que eu sempre falo que não dá para a gente fazer um copia e cola. Eu vi lá na empresa X algo funcionando e eu vou trazer para minha empresa porque eu achei muito interessante. Não vai necessariamente funcionar, porque talvez a estrutura da empresa lá seja diferente do que a minha. Então, quando a gente fala sobre governança, a gente vai olhar para o tamanho da empresa, para a maturidade que aquele negócio tem e principalmente a maturidade do dono da empresa, do empresário, e daí a gente começa a aplicar os conceitos da governança dentro da realidade dele. Então, eu tenho estágios. Numa empresa pequena, eu posso aplicar algumas coisas de forma simples. Por exemplo, a gente fala muito sobre a questão dos processos de trabalho para trazer clareza para a equipe. Então, eu tenho vários estágios de processos de trabalho. Eu posso começar com uma instrução simples numa folha como essa daqui, para trazer clareza, para dizer, olha, Everaldo, essa aqui é a sua responsabilidade, o seu papel e essas são as suas atribuições. Uma folha num documento do Word funciona para uma empresa que está começando. Numa empresa que já tem uma governança mais robusta, numa empresa maior, eu tenho ferramentas, eu posso ter fluxogramas, eu posso ter um software gerindo todos os processos de trabalho da empresa. Então, eu tenho vários níveis e várias formas diferentes de aplicar a governança. Então, a gente sempre tem que adaptar para o estágio em que a empresa está. Então, as pequenas empresas, elas também precisam de gestão, elas também precisam se profissionalizar dentro de um nível mais básico de governança e de gestão. Mas a gente pode aplicar sim. Então, quando a gente pensa sobre isso, o que a gente vê na prática? O empresário, ele começou a empresa dele e aí começaram a chegar as pessoas. Isso. No começo, ele olha para o negócio dele com uma lupa. Então, ele coloca lá, ele está olhando todos os detalhes da operação. Ele controla tudo, ele tem visão de tudo e ele sabe como tudo está funcionando. À medida que a empresa vai começando a crescer e vai trazendo mais pessoas e ela vai se tornando mais complexa, ele vai distanciando essa lupa. Ele vai enxergando cada vez menos, porque ele tem que enxergar cada vez mais de cima. E aí começam os problemas nessa fase, porque aí o empresário perde aquela visão muito próxima que ele tinha e ele começa a sentir que ele está perdendo o controle do negócio dele. Mas é porque ele está crescendo e ele quer continuar gerindo a empresa da mesma forma de quando ele começou. Exatamente. E aí não funciona. Né? Eu preciso começar a implementar outras formas de gestão. E a sabedoria é, entre as outras formas de gestão, ele também desenvolver liderança, desenvolver pessoas dentro da empresa sim. Que façam, que tenham esse olhar que ele tinha antes. Sim. Que façam essa leitura que ele conseguia fazer e leve para ele de uma outra forma. Ele não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Essa é uma máxima. Sim. Eu trouxe aqui vou usar a minha cola aqui para explicar como que eu entendo a governança para que a gente traduza isso de uma forma mais simples, né? Perfeito. Então, assim, eu gosto de explicar usando uma tríade de 3 Cs. Uhum. Então, o primeiro C é clareza. Eu preciso dar para a minha equipe a clareza necessária para que eles consigam fazer o trabalho. Então, como que eu faço isso? Eu faço através dos papéis e responsabilidades. Então, é aquele exemplo que eu dei. Numa folha de papel, eu vou escrever. O Everaldo é a pessoa responsável pelo setor financeiro. Então, qual é a tua responsabilidade enquanto responsável pelo setor e quais são as suas atribuições? Então, você tem que cuidar lá do faturamento, contas a pagar, contas a receber, conciliação bancária. Você tem que fazer todas essas atividades. Então, eu coloco isso numa folha de papel. Uhum. É simples, mas isso vai trazer clareza. Para que a gente evite uma coisa que acontece muito, que é a pessoa dizer, não, mas eu achei que era para o fulano fazer. Mas eu achei que não era para fazer dessa forma. Entende? Então, a clareza traz isso. A gente tira os achismos das pessoas e a gente coloca isso tudo de uma forma organizada para que a pessoa entenda o que ela precisa fazer. E objetiva. É sua atribuição. Esse é o primeiro C. O segundo C é a cadência. Dentro de uma estrutura de gestão, eu preciso ter rituais que vão fazer com que a gente consiga fazer com que as coisas funcionem dentro de um ritmo esperado. Então, essa cadência é eu estabelecer rituais de gestão com a minha equipe. Isso tanto para a equipe quanto para os próprios sócios. Então, quando a gente pensa em cadência, a gente precisa ter alguns rituais, como, por exemplo, os rituais de gestão, que as empresas não fazem, as pequenas empresas não têm o hábito de sentar para conversar uma vez por mês, durante 1 hora, para pensar sobre como as coisas estão funcionando, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma gestão dos sócios, uma reunião de sócios, por exemplo, onde eles vão sentar uma vez por mês para conversar sobre como está caminhando o negócio. E eu posso ter, por exemplo, reuniões semanais com a equipe.
que algumas empresas fazem no começo da semana para dar aquele start, né, com tudo muito claro, ou então, às vezes, no último dia da semana, para avaliar como que foi a semana. Então, quais foram os erros, os acertos, o que a gente fez bem, o que precisa melhorar para a semana seguinte. Então, são 2 reuniões muito pontuais, que elas podem ser feitas de uma forma rápida, e isso dá cadência, dá ritmo, para que as coisas funcionem da forma que a empresa espera. E não apenas para uma pequena contribuição, e depois que isso... o difícil é começar, né? Como tudo na vida, né? Exercício Sim. físico, mudança de hábito, qualquer coisa. O difícil é o começo. Mas depois que isso engrena, entra numa naturalidade no dia a dia da empresa que as pessoas nem vão se perceber. E o dia que não fizeram uma reunião assim, elas pode ser que se sintam perdidas. Sim. Porque se acostumaram a ter essas pequenas reuniões. Exato. E sabe o que acontece? O que é muito bom com essa cadência de rituais é porque aquelas urgências, elas vão começando a diminuir, porque quando a equipe e a empresa em si, ela não tem essa visão clara, tudo vira urgente. É muito comum a gente ouvir das pessoas, né? Ah, mas aqui na empresa tudo é urgente. Ah, eu não posso porque eu estou fazendo algo urgente. O próprio empresário, ele vive o dia dele apagando incêndios, né? Porque tudo vira urgente. Então, se eu não tenho uma cadência de olhar para a minha gestão e ver quais pontos funcionaram e aonde eu preciso melhorar, eu vou trabalhar na base de apagar incêndio mesmo, porque tudo vai virando urgente, eu vou deixando para depois, e aí aquilo que eu podia ter feito ontem com calma, hoje aquilo virou urgência e eu preciso fazer logo. Então, essa cadência é que vai trazendo justamente esse ritmo, e aí é um aprendizado, porque eu vou cada vez mais refinando esse processo para chegar num ponto em que eu tenha o controle da operação e que tudo esteja fluindo da melhor maneira possível. E uma vez feito isso, não gera temor, não gera pânico, né? Porque as pessoas sabem discernir, né? Aonde está funcionando e aonde está o problema. Então, vamos atacar o problema, né? Vamos canalizar forças e recursos para atacar aquele problema, resolver e a vida seguir. Exatamente. Então, isso está no primeiro C, que é o C da clareza, né? Que as pessoas sabem o que elas precisam fazer, como que elas precisam fazer e quando elas precisam entregar. Então, o primeiro C é a clareza, o segundo é a cadência. E o terceiro é a consistência. Então, quando eu tenho a consistência não, a consequência. Quando eu tenho a consequência, eu sei exatamente o que está acontecendo e existem os donos das atividades. Então, as pessoas são donas daquelas atividades e elas sabem exatamente o que precisa ser feito. E aí o gestor ou o dono da empresa, ele consegue acompanhar esse processo de uma forma muito mais fácil, porque quando acontece algo, ele sabe exatamente quem ele deve procurar, ele sabe exatamente quem foi o responsável por aquele processo e ele sabe aonde ele precisa mexer, qual peça, né, daquele quebra-cabeça ele precisa mexer. Então, tudo que a gente faz vai ter consequência. Ela pode ser consequência positiva ou negativa, depende de como eu estou fazendo os 2 primeiros Cs, né? Se eu trouxe clareza e se eu trouxe a cadência nas ações e no acompanhamento dessas ações. E tudo, eu não me corrijo se eu estou errado, a consequência ou a medição desses 3 Cs, ela é importante, né? Medir com indicadores. O gestor lá, ele saiu daqui, né, onde ele estava pertinho dos problemas, agora ele está numa visão mais holística, né, mais ampliada. Ele vai fazer isso medindo performance, seja de departamento, de setores e até de pessoas. Sim, com certeza, sim. Passando para um outro tema aqui, aliás, dentro do mesmo tema, mas a gente avançando numa outra questão, na tua visão, por onde uma pequena empresa, uma média empresa, ela pode começar a implantar a governança? Sim, pensando naquilo que a gente já falou anteriormente. Parece assustador, e eu digo, não é assustador. Então, desmistificando, né, afastando todos os mitos, toda forma de começar. A empresa pode começar full-time, contratou uma consultoria e vamos começar com o pé no fundo, ou ela pode começar de leve, se adaptando, mas começando. Então, dentro dessa ideia, assim, algumas sugestões, assim, por onde começar, Simone? Tá, vamos lá, então. Eu listei aqui 5 pontos que eu acho que são fundamentais e, de novo, né,
Esses pontos, eles podem ser dos mais simples, podem ser aplicados da forma mais simples até a forma mais avançada. Então, assim, cada empresário que está nos ouvindo aqui precisa entender o seguinte, qual é o tamanho da minha empresa e o que faz sentido nesse momento. E aí, como você disse, a consultoria, ela entra como um facilitador desse processo, porque às vezes o empresário, ele até sabe que ele precisa de algo, mas ele não sabe exatamente o que é, e nem como que ele vai aplicar, porque é difícil, às vezes, ele estar dentro ali daquela caixinha do negócio dele e ele não tem uma visão mais ampliada sobre como mexer esses processos todos, né? E às vezes está contaminado, no bom sentido, né? Ele está ali envolto naquela situação e não vem clareza de pensamento para sair um pouco fora, enxergar os problemas. E o consultor que vem desapegado disso, ele vem só com a ideia de implantar as boas práticas, ele se afasta do dia a dia e tem a isenção, né, para a gente chamar assim, de fazer sugestões. Obviamente, ela vai ter que ser consenso do empresário, mas ele é uma coisa desassociada ao dia a dia da empresa para não se contaminar. Sim. É que, na verdade, assim, Everaldo, o empresário, ele é apaixonado pelo negócio que ele criou, né? Sim. E eu também, quando eu criei a minha primeira empresa lá, 15 anos atrás, o meu sonho era ter uma empresa de consultoria, né? Então, a gente é muito apaixonado pelo nosso negócio. E quando a gente tem essa paixão pelo negócio, a gente, às vezes, não consegue trazer razão para dentro do processo. A paixão cega? Porque assim, a gente acha, né? Não, mas o meu negócio é muito bom, o meu produto é muito bom, o meu serviço é muito bom e tal, e tá tudo certo. Realmente, na maioria dos casos é. Só que o problema, geralmente, não é o serviço ou o produto que eu vendo. Tanto que as estatísticas todas mostram isso. O problema das empresas quebrarem, ali, por volta dos 5 anos, é a falta de gestão. Exatamente. Não é que o produto não é bom, o serviço não é bom, é falta de gestão. Os indicadores mostram isso. Então, o empresário, ele está muito apaixonado. Quem vem de fora não está apaixonado pelo negócio dele, está vendo de uma forma muito racional. Por isso que é muito bom esse acompanhamento, porque a gente consegue trazer luz para aquilo que realmente precisa, sem esse apego que o empresário tem, né? É claro que a gente vai levar em consideração toda a história do empresário, mas a gente vai trazer ferramentas e técnicas para dentro do negócio, unindo a paixão dele, o que ele faz muito bem, com as técnicas e ferramentas. Então, por isso que eu falo que essa ajuda de fora ela é muito boa, porque tira o campo da emoção e traz a razão para dentro do processo. E como na vida, a verdade sempre é um pouco mais... Ela sempre dói, né? Porque ela mexe, nos tira de zonas de conforto, nos obriga a sair de zonas de conforto. Então, quando nós, né, que hoje atuamos na consultoria, quando nós entramos você entra na empresa... o primeiro desafio é derrubar as desconfianças, né? Vem uma pessoa de fora, vem aqui dizer para nós o que nós temos que fazer, se nunca fez, não conhece o nosso produto, etc, etc. E isso, eles não estão errados. É claro que você acabou de dizer, quem melhor conhece o negócio pela paixão, por tudo, é o dono do negócio, ou os donos do negócio, né? Uma sociedade com mais de um dono. Então, não é uma substituição de papéis, assim, digamos, o consultor vem e vai tirar o meu papel de dono, vai dizer o que eu tenho que fazer na minha empresa. Não, para começar, são sugestões, acata se quiser, né? São medições, é dado clareza para o empresário, para o gestor, da onde está a empresa, da onde ela veio, para onde ela está passando, quais as perspectivas, para onde ela vai, e aí ele toma as decisões. Então, a consultoria ela jamais vai querer substituir a expertise de quem está lá na empresa. São aliados. Sim. Eles têm que andar juntos, né? São parceiros para fazer a empresa crescer. Sim. Eu tenho um caso de uma cliente que ela me conheceu através de uma outra pessoa e ela queria muito fazer uma consultoria na empresa dela. Só que o sócio dela, que é o marido, era quem cuida da parte financeira, administrativa e tudo mais. E eles demoraram 3 anos para contratar a consultoria, porque ela demorou esse período para conseguir convencer ele de que era necessária a consultoria, porque ele tinha justamente essa visão que você falou. Ele falou assim, mas uma pessoa que nunca gerenciou um negócio como o nosso, como que ela vai vir aqui e me falar sobre gestão, me falar sobre o que a gente precisa fazer aqui? E aí, o que acontece? Gestão é gestão. Em qualquer negócio, o esqueleto da gestão, ele não muda. Ele é
aplicável para qualquer negócio, só que a gente vai plugando as ferramentas e as técnicas certas para cada negócio, para cada tipo de negócio, para cada momento do negócio e tamanho, né? Então, a gente, enquanto consultores, a gente precisa também ter essa sabedoria de entender o momento de cada negócio, mas os empresários têm esse medo mesmo, porque quem nunca, né, gerenciou um negócio X, talvez não tenha habilidade para vir aqui dar pitaco no meu negócio, mas quando a gente fala de gestão, a gente fala de um esqueleto que é igual para todos. Você já deve ter vivenciado, eu já vivenciei, assim, as consultorias de sucesso, né, que chegam a um bom termo, é quando ela faz justamente essa boa dobradinha com a empresa, com toda a empresa, né? A aceitação de que a melhoria proposta faz sentido, foi adotada, gerou resultado, e gerando resultado é inevitável que gere o convencimento, porque ninguém vai ir contra a melhoria de um resultado. Se uma empresa tinha um gargalo logístico, um gargalo de gestão financeira, se ela tinha um gargalo na produção e melhorou essa performance em qualquer dessas áreas, não tem, né, contra fatos, não argumentos. Sim, exato. Então, mas quando tem resistência, né, às vezes o dono decidiu pôr a consultoria, mas ele não conseguiu incorporar esse mesmo convencimento para o restante da empresa. Aí o dono quer, a consultoria está ali querendo o que o dono pediu, mas há focos de resistência no restante da empresa. Aí as coisas não evoluem. Sim. E quem que vai levar a culpa, né? É a consultoria, sendo que ela é tão vítima quanto o próprio empresário. Por isso é importante a gente articular bem essa questão com o empresário desde o começo, esses acordos e os limites em relação ao trabalho, para que isso não aconteça lá no final e não fique, o empreendedor não fique frustrado também, e o consultor, né? Porque é que existe, né, Everaldo, nesse universo da consultoria, existe sim, como em todas as profissões, aqueles profissionais que eles realmente complicam o nosso lado, né? Porque às vezes é uma pessoa que não está exatamente preparada para fazer uma consultoria, ou então traz muito essa questão da técnica dentro de determinados padrões que não se aplicam para aquela empresa. Então, a gente precisa ser sábio mesmo na hora de entender até onde que a gente pode ou não ajudar esse empresário, né? E a máxima, você já disse aqui em outros podcasts, disse hoje aqui, é fazer a adaptação, né, de um receituário para aquela empresa. O que eu usei na empresa A como receita, que deu tudo certo, ela não será, com certeza, usada... Não, pode ser no meu segmento, não é a mesma coisa, porque a empresa vai ter um formato societário diferente, vai ter um produto que atende um mercado diferente, enfim. Cultura, pessoas, tudo é diferente. Porte, né? Às vezes uma tem 50 funcionários, depois tu quer levar aquilo para uma que tem 10, aí já muda, né? Porque ali tinha uma estrutura de liderança um pouco mais amadurecida, aqui talvez não tinha nenhuma, enfim, né? As particularidades. Mas respondendo então, né? A gente acabou conversando e eu não respondi a tua pergunta. Isso. Então, os 5 pontos aqui que eu trouxe, né? O primeiro, definição de papéis e responsabilidades, que é aquilo que a gente falou lá no início. Eu preciso dar clareza para as pessoas sobre o que elas precisam fazer e como elas devem fazer. Então, essa é a primeira etapa. E aqui a gente parte do organograma da empresa. Então, eu vou fazer uma fotografia em relação à estrutura que a empresa tem, né? De níveis ali. Como está formada a minha equipe, e aí eu vou definir esses papéis e responsabilidades. O segundo ponto é ter indicadores. Você já falou sobre isso, né? Eu não preciso ter, talvez, indicadores para todas as áreas da empresa, e eu também não preciso ter vários indicadores para cada área. Eu sempre aconselho que comece com 3. Pegue as 3 áreas mais críticas, mais importantes da empresa, defina um indicador para cada uma, e aí comece a monitorar. E esse indicador, o que é? Por exemplo, se eu tenho lá na minha área comercial, eu tenho as minhas metas de venda, eu posso monitorar, por exemplo, a quantidade de vendas que são fechadas a partir da quantidade de ligações que o meu comercial faz, por exemplo, né? Então, é um indicador. É quantidade de vendas fechadas versus quantidade de ligações que foram feitas lá
oferecendo o produto. É um indicador simples. Taxa de... A gente chama de... Hoje, né, vamos chamar de outro nome, mas a taxa de conversão. Taxa de conversão, exato. Isso. Porque quando eu olho para esse indicador, eu consigo ver assim, poxa, para fazer uma venda, eu preciso fazer 10 ligações. Então, eu sei qual é o percentual que eu preciso fazer. E a partir disso, eu posso definir, bom, se eu colocar mais uma pessoa aqui vendendo, ou se eu colocar, enfim, melhorar essa minha estrutura, eu consigo converter mais. Então, se eu tenho uma meta de fazer 10 vendas por dia, eu já sei aonde que eu preciso mexer. Sim. Então, o indicador, ele não traz só a questão da performance em si, ele me dá exatamente aonde eu preciso mexer. Por isso que é importante. Então, para não complicar, o que eu recomendo? Pegar as áreas críticas, definir um indicador para cada uma dessas áreas e começar com 2 ou 3 indicadores. Aí, quando o empreendedor entendeu essa dinâmica, ele aprendeu e isso ficou algo que se tornou normal dentro da empresa, daí você começa a estruturar de uma forma mais robusta, digamos assim, né? Começa a plugar mais indicadores ali, mas começar do simples. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto são os rituais que eu falei lá sobre a questão da cadência. Uhum. Então, você ter alguns rituais de gestão para que você pare e converse e olhe para o negócio, tanto sob o ponto de vista dos gestores e do próprio empresário, quanto da equipe. Então, a gente precisa sentar para conversar e ver assim, o que está funcionando bem e o que precisa ajustar. Então, esses rituais, eles precisam existir. E esses rituais são muito negligenciados nas empresas. As pessoas não param para conversar. Via de regra, o que eu vejo é que eles param para conversar quando dá algum problema, né? Mas eles não param para olhar para a operação, né? E isso traz justamente aquele desconforto que você falou, né? Então, eu só paro quando tem algum problema. É a parada reativa e não há uma parada proativa. No sentido de fazer, prever, né? Fazer prevenções de problemas. Sim, exato. E aí, o quarto ponto, registro de decisões, né? Então, eu preciso começar a definir como que as decisões são tomadas aqui na empresa. Porque o que acontece? Quando eu começo a dar essa clareza para a equipe e para os meus gestores, na minha ausência como empresária, as pessoas vão saber como agir. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas até estão ali fazendo um bom trabalho, mas se qualquer coisa fugiu daquele script, meu Deus, aí eu não sei para onde eu vou, como é que eu tomo uma decisão. Aí o empresário, o dono da empresa pegou férias. Uhum. Ele foi para o exterior e lá está fora de contato, por exemplo, né? Hoje em dia é mais difícil, mas digamos que a pessoa optou por ficar em off. O que acontece? Como é que as pessoas vão tomar decisões? Então, se eu começo a registrar a forma com que culturalmente nós tomamos decisão, eu começo a entender a dinâmica de como que o empresário entende, e aí eu começo a incorporar isso nas pequenas decisões ali da minha equipe, e aí elas vão aprendendo com isso. Então, quando precisar tomar uma decisão mais importante, elas vão ter um caminho para ser seguido, né? Tem um artigo que foi publicado numa coletânea de livros da Harvard, que eu achei bem legal, e eu sempre compartilho com os meus clientes, que ele trouxe sobre o gestor que sai pela empresa caminhando, vendo as coisas, e ele vai coletando os abacaxis, né? Então, eu passei por você, Simone, eu tô com esse problema aqui, pronto, dá o abacaxi aqui para mim. Aí ele vai e volta para a sala dele com um monte de abacaxis para resolver. Isso faz com que eu não ensine as pessoas a tomarem decisões, porque a maioria desses abacaxis que as pessoas trazem, eles são coisas pequenas, que as pessoas poderiam decidir, e elas têm condições de decidir, mas eu preciso ensinar ela, eu preciso motivar essa decisão. Então, eu preciso devolver para você o abacaxi e falar assim, Everaldo, me traz aqui uma ideia de como que você acha que a gente pode descascar esse abacaxi. Porque aí eu vou ensinando as pessoas a tomarem decisões. Isso Simone, só uma contribuição, isso é um exercício prático de treinamento da liderança. Sim. O próprio empresário, ele vai treinando no dia a dia a sua liderança a tomar decisões. Sim, a gente trabalha muito isso. Porque senão o empresário ele vai crescendo e as pessoas vão ficando refém dele. Né? E daí a gente tem aquelas questões assim, mas eu não posso tirar férias, eu não posso me ausentar da empresa porque senão o negócio para. Para por quê? Porque as pessoas não têm clareza sobre as responsabilidades e porque elas não têm conhecimento e poder de decisão nas pequenas coisas, né? E aí fica tudo na dependência do empresário, né? Isso é muito prejudicial para o negócio. Eu me oportunizo fazer um gancho aqui, dizer para quem nos ouve, assim, um dos pressupostos da governança lá, talvez já no processo de maturidade, é organizar o seu plano sucessório, a cadeia de liderança. Na ausência de fulano,
quem responde. Na ausência desse, quem é o terceiro que responde. Regrar como familiares, como eles entram na empresa. Só por ser familiar vai ter direito de entrar na empresa. Sabe? Tem algumas questões assim que elas têm que ser amarradas formalmente para proteger a empresa dela mesma, muitas vezes. Sim. Né? Isso que você está trazendo é o quinto ponto que eu coloquei aqui, que é o acordo de sócios. Isso. E assim, Perdão, então antecipei o quinto ponto. Não, mas isso é super importante, porque embora seja o último da lista, na verdade ele tem que ser o primeiro, né? Porque o acordo de sócios, ele precisa existir desde o primeiro dia da empresa. E eu atendo muitas empresas familiares, inclusive, e é bem desafiador você gerir um negócio quando tem família envolvida, seja esposa com marido, seja a mãe com a filha, irmãos, né? Genro, sobrinho, seja qual for o... O que acontece? Ao longo desses últimos anos, entendendo essa dinâmica, eu até criei um protocolo, eu chamei de protocolo de sócios. É um documento que tem uma série de perguntas que eu coloco para os sócios responderem, porque essas perguntas, elas vão montando a forma com que a estrutura de gestão vai ser feita a partir dali. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar clareza para que cada sócio saiba qual é o seu papel nessa sociedade. Quando entrar um novo sócio ou quando sair um novo sócio, seja da família ou seja uma pessoa externa, como que vai ser o comportamento? Como é que nós vamos dividir as decisões da empresa? Isso tudo precisa ser alinhado, porque senão, no dia a dia, é muito comum que as pessoas comecem o funcionamento da empresa e elas não conversam sobre isso. Daí começam a vir os problemas, os desafios, e ninguém sabe o que fazer. Ou então, um sócio quer puxar para um lado, o outro para o outro, e, na verdade, a gente, às vezes, precisa chegar no meio termo, que é o melhor para a empresa. Então, esse aqui cede de um lado, o outro sócio cede de outro, e a gente chega num consenso comum. Mas isso não é falado no dia a dia, os sócios não conversam sobre isso. Ninguém quer ter conversas difíceis. Então, esse acordo de sócios, ele precisa ser feito desde o primeiro momento da criação da empresa. Paralelo, né, sempre, só para deixar claro, ele é um acordo acessório ao contrato social. Né? Então, tem um contrato social, estamos falando de um documento acessório, tão importante quanto o próprio contrato social. Exato. Ali você vai desenhar como que vai ser a estrutura de gestão e todos esses acordos entre os sócios. Eu fiz uma consultoria numa empresa o ano passado e eles tinham muito esse problema. E quando eu fiz eles fazerem essa dinâmica de pensarem sobre essas perguntas, eles ficaram numa situação muito mais confortável, porque cada um ficou dentro do seu papel e, inclusive, definindo limites, até onde que cada sócio pode ir. Então, assim, aquilo que você disse antes, o que eu tenho de autonomia para decidir e o que eu preciso escalar, por exemplo. Até aqui eu vou, mas a partir disso eu preciso chamar o sócio porque nós precisamos tomar essa decisão juntos, porque né? é uma decisão colegiada. Exato. Assim acontece com a equipe também. O gestor, ele precisa ter clareza sobre o que ele pode decidir sozinho, o que ele precisa escalar para o dono da empresa, por exemplo, e a equipe dele também. Quais são as pequenas decisões que a equipe pode tomar e o que ela precisa escalar para o gestor. Tudo tem um nível, né? Sim. Tem vários níveis ali nessa escada. Se eu trago essa clareza, as pessoas vão trabalhar de uma forma muito mais confortável, com clareza, né? Então, exato, é muito mais fácil. E aí é inevitável clareza e segurança interna, né? Todos ficam confortáveis, e externa. Se alguém for convidado a investir na empresa, convidado para ingressar na sociedade como sócio, etc., ele vai se deparar com uma empresa que está organizada, sim, que tem um mínimo de organização que dá proteção para quem está ali dentro. Então, ela dá proteção, dá perenidade para o negócio, dá segurança. Né? Então, como você falou, quando você falou lá no começo do podcast, se tu chegar numa empresa onde todo mundo corre para um lado, ninguém sabe as suas atribuições, o proprietário é a fonte única de solução de todos os problemas. Isso tem tudo para não dar certo, como você diz, né? Sim, receita do insucesso, né? Mais algum ponto que... Não, eram 5 pontos que eu acho que são bem importantes. São bem importantes, né? Na sequência deles, quando implantou pelo menos esses 5 pontos, a gente pensa assim, quais são os benefícios, né? Então, o que a gente podia dizer de uma forma mais objetiva, assim, quais os objetivos, os benefícios reais da governança
para as PMEs? Bom, em linhas gerais, a gente pode dizer que o principal benefício é que essa organização que a governança traz, ela vai fazer com que o negócio ele consiga crescer de forma sustentável, justamente para não cair naquela estatística que a gente falou lá dos fatídicos 5 anos, que é justamente a falta de gestão. Então, a gente prepara a estrutura da empresa para que ela cresça de forma sustentável. Esse é o benefício global, digamos assim, né? Mas quais são os benefícios internos ali que a gente tem? Benefícios internos e externos, né? Quando eu tenho uma empresa mais organizada e estruturada, eu tenho menos conflitos, tanto da equipe quanto entre os sócios, porque se eu coloquei num papel e eu fiz os acordos claros, eu não vou ter tantos conflitos, né? E não vou ter tantos desafios no dia a dia. E conflito de sócios é suicídio, né? Sim. Mata as empresas Sim. de dentro, né? Uhum. Na verdade, assim, Everaldo, eu diria que o grande desafio é justamente os sócios entrarem em acordo, porque, assim, eu já fiz consultoria para empresas que os sócios não entravam em acordo e simplesmente os processos pararam. Porque um queria uma coisa, o outro queria outra, ninguém se entendia, eles não chegavam a um consenso, porque cabeças muito diferentes, vivências diferentes, e tá tudo bem, né? As pessoas são diferentes. Mas quando a gente pensa numa questão de definição, de caminho, né, de futuro do negócio, a gente precisa decidir pelo todo, né? Não pela vontade de A ou de B. A gente precisa definir pelo que é mais vantajoso para o negócio. Por isso que essa falta de consenso é que leva a gente por um caminho que não é bom, né? E aí, então, eu tenho a questão de menos conflitos, menos desafios. Eu tenho, para o mercado, né? Uma empresa que é organizada, ela tem, que ela é mais transparente na sua gestão, ela tem uma visibilidade muito melhor do mercado também. Um cliente enxerga quando a gente é desorganizado. Sim. Ele enxerga que eu não tenho processo, ele enxerga que quando ele chega na minha empresa, o Everaldo faz de um jeito, a Simone faz do outro, e o resultado que eles me entregam é completamente diferente. Então, eu tive uma experiência positiva com o Everaldo. Daqui a pouco eu vou lá e tenho uma experiência negativa com a Simone. Por quê? Porque não tem padrão, né? Eu não tenho uma identidade. Até chegar ao ponto que o cliente vai dizer assim, o João está... não. Então tá. Quando é que ele volta? Ele volta semana que vem. Ele espera semana que vem para falar com o João, porque é com o João que ele está conseguindo mais resultados. Isso é o quê? É falta de organização interna. E a empresa fica uma semana sem vender. Sim. Né? E isso acontece em várias áreas, né? Então, eu tenho essa questão com os parceiros externos, né? Sejam clientes, fornecedores. Eu tenho também uma questão, Everaldo, que ela está muito ligada à parte de sustentabilidade no negócio sob o ponto de vista econômico e financeiro. Então, se eu tenho uma empresa organizada, eu consigo, se eu precisar de crédito, se eu precisar profissionalizar a minha gestão e precisar de algum aporte, se eu procurar um sócio investidor para a minha empresa, acontece muito isso, né? Se eu tenho uma gestão profissionalizada, é muito mais fácil eu mostrar os números da minha empresa, como que tudo funciona, né? Então, traz esses benefícios também até de valuation da empresa, né? Oportunidade de, às vezes, assim, o negócio teve uma oportunidade de ser vendido, né? Como que eu vou mostrar qual o potencial do meu negócio se eu não tenho os números, se eu não tenho uma estrutura para mostrar, né? Eu consigo até falar bem do meu negócio, eu sei tudo sobre ele, mas eu não consigo materializar, demonstrar de forma objetiva de que o que eu estou dizendo também faz sentido com os números que a empresa apresenta. Quando a empresa vai buscar capital, por exemplo, porque ela vai buscar capital num banco, ela precisa mostrar os números da empresa, né? Ela vai mostrar os números contábeis, mas se eu não tenho isso estruturado no meu financeiro internamente, a minha contabilidade não reflete a realidade do meu negócio. Então, tudo isso contribui para que eu tenha realmente melhores opções, digamos assim, né? Inclusive, abrindo um parênteses bem rápido, a reforma tributária está chegando ano que vem e o impacto que as empresas que não estão estruturadas vão ter é gigante. É gigante. Então, isso até pode ser um tema para um próximo episódio, porque é super importante essa estruturação que a empresa vai ter na base para conseguir fazer com que o contador cumpra toda essa parte que vem vindo aí com a reforma tributária, que é bem complexa. E os contadores, e aqui eu dirijo minha solidariedade aos contadores, ao pessoal da área contábil, estão de cabelo em pé. Sim. Só que eles estão em pé pela burocracia, por todas as modificações que está trazendo. Esse mesmo cabelo em pé, ou mais até, quem tem que estar também é o... Vai ser refletido lá na ponta, sim, empresário. Com certeza. Simone, eu vou, para a gente encerrar aqui o nosso podcast, já te agradeço as tuas contribuições. O tema é vasto, o tema é muito
abrangente, né? Então, hoje nós tratamos ali do G do ESG, né, da governança. É a governança que pode estruturar dentro dessa nossa temática ESG, ela que define e acelera ou não a implantação das práticas ambientais, das práticas sociais. Então, uma empresa estruturada a partir da governança, né, que tenha numa fase 2 já a implantação de um bom compliance e bom programa de compliance e integridade, uma boa gestão de riscos, que tenha um planejamento sucessório bem estruturado. Isso tudo cabe no G. E a partir dele, né, como se fosse a grande sala de tomada de decisões, né, ele vai irradiando benefícios para as outras áreas da empresa. Né? Então, esse é um tema complexo, eu agradeço as tuas contribuições, mas dá para dizer desde já, não esgotamos, né? Nem chegamos perto, não fizemos um risquinho muito leve aí no tema. Sim. Queria te dar, antes de eu encerrar para a gente, queria se quiser dar uma palavra final aí sobre o tema, fica à vontade. Eu quero deixar uma indicação de um livro. Sempre boas vou colocar indicações. aqui, né, para aparecer direitinho o nome. O que acontece? Nós falamos muito sobre a governança e a governança ela diz respeito à forma com que o negócio foi criado, como ele é gerido e para onde ele está caminhando, né? E quando a gente fala sobre isso, eu gosto muito desse livro porque ele traz a questão dos papéis que o dono da empresa ou o gestor precisa, onde ele precisa atuar. E tem tudo a ver com o que nós falamos aqui hoje. Esse livro, o autor, ele conta a história da Sara, né, que era uma pessoa que fazia lá bolos e ela resolveu se tornar empreendedora e ela começou a sofrer os desafios e as dores de empreender, de ter um negócio. Sim. E ele fala sobre a questão de 3 perfis que o dono da empresa ou o gestor precisam ter para que ele consiga fazer isso tudo que a gente falou hoje funcionar. Então, ele fala sobre ter o perfil empreendedor, que é aquela pessoa que realmente criou o negócio e que enxerga oportunidade em tudo que ele está vendo e fazendo, ele enxerga uma oportunidade de negócio. Que outras pessoas não enxergam. Que outras pessoas não enxergam. Tem o administrador, que é a pessoa que cuida do negócio e que faz a gestão funcionar. Então, tudo isso que a gente falou, precisa ter alguém orquestrando isso tudo, né? E é o perfil do administrador. E tem o perfil técnico, que é aquela pessoa que executa. Então, quando a gente fala sobre gestão, ele traz esse exemplo porque a gente precisa ter os 3 perfis. E uma pessoa, o dono da empresa ou o gestor, ele não vai conseguir ter esses 3 perfis. Então, ele pode se associar a pessoas que venham complementar. Então, imagina que eu criei um negócio e eu tenho um perfil altamente empreendedor. Eu preciso trazer pessoas que tenham os outros 2 perfis para me ajudar, porque eu vou complementando aquilo que eu preciso para o negócio funcionar bem. E isso eu posso trazer como um sócio, eu posso trazer como um gestor, que complementem esses pontos que eu não tenho. Eu posso ter posso ter 2, mas nunca vou ter os 3, porque eles são muito diferentes, mas eles são complementares e eles precisam existir em sintonia. E aí esse livro explica sobre como você pode fazer isso e ele vai contando a história da Sara. Então, ele vai mostrando os conceitos, mas de uma forma prática, aplicados a um negócio. Então, fica a dica, o nome do livro é O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. Eu vou colocar na minha biblioteca. Eu já passei por esse livro várias vezes e ainda não me despertou. É muitos para ler, a gente às vezes tem que organizar uma fila, né? Mas fica uma excelente recomendação. Então, chegamos ao final de mais uma edição desse podcast, né? Relembrando que o podcast Conexão ESG é um projeto do Instituto Bertol, tem o apoio institucional da Bertol Advogados e da Russell Bedford. Nós temos como missão propagar, né, as boas práticas de ESG. Também somos uma consultoria especializada e temos um seleto cartel aí de especialistas na área para atuar nas empresas. Então, quem se interessar pode acessar nossas redes sociais ou o nosso site, que é www.ibertol.com.br. Também nos procurem no Instagram, @Instituto Bertol, e nas outras redes também, @Instituto Bertol vai nos encontrar. Nós temos uma vertical de educação,
que nós ensinamos essas boas práticas, mas também temos a capacidade de entrar nas empresas e prestar esse tipo de assessoria, sendo que uma das pessoas que nos ajuda muito aqui é a Simone, com a sua experiência e com o seu conhecimento aí nesse segmento tão importante. Então, agradeço a todos, esperamos nos encontrar no próximo episódio com um novo tema relevante para o universo das pequenas e médias empresas. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.